Bom, antes da gente Quando começar a que vai falar aí ser dos esse jogos, jogo? né? Vamos falar então de um pouquinho da seleção brasileira aqui. Ah, Tem não, data não, FIFA. não, 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 não. Fala. Já vai falar olha só. sexta-feira só disso. Não, já. olha Chega, só, chega, Deixa eu dar um recado chega. aqui pra vocês. Eu vou Manda. dar um recado. Se for pra falar da seleção brasileira... Rapidamente, tá? Porque não teve jogo. Mas o que aconteceu? Uma galera foi cortada por lesão, né? Bremer cortado por lesão. Alisson cortado por lesão é reforço? Como é que é? Reforço. Reforço? Reforço. Alisson cortado por lesão. comediante, cara. E foi chamado o Everton, né? Tá Foi bem, chamado aí. Fabrício Bruno para o lugar do... Aí é maluquice. Jogador de confiança. Maluco que é banco do seu próprio time não tem condição Não, de ir pra... banco no time e ele em má fase, tá? Porque o Fabrício Bruno está em má fase. Pô, o E é Dorival chamado... é o rei da Aí panela, o né? lateral... Qual era o lateral que foi cortado? Arana. Ah, foi a Arana, chamou Alex Telles, né? E o Vini Júnior foi cortado, chamou o Andréas. Tipo, meio... Não, fez sentido, porque ele tinha chamado muito atacante, né? É, O Vini machucou? machucou. Fim de semana? Aham. Cervical. Não vi. Vini machucou Sozinho, e tá fora também. praticamente. O cara apoia, tipo, no braço dele aqui, ele cai meio... Então, vai ser isso. Não, Então, e o assim, Mu- quem sabe esse time aí ganha, né? Porque o time que tava Não, vai jogando ser o ganha. mesmo time. Tomara que não. Não vai ter o Vini. Só. O Bremer não E o tá Alisson? jogando, né? Ah, o Beraldo foi Puxa convocado. esse Foi... fone aí. Beraldo foi convocado. Meu, puxa aí pra fora. Tira? Vou eu desembolar aqui. O... Quem? Como é que é? O Beraldo foi convocado e o Alisson não vai jogar titular, né? Não, o Alisson foi cortado. Não, o outro Não Alisson. vai jogar titular. Ele nem o Vini. É só isso que eu vou Aham. no time. Ah, sim. E o Arana, né? Mas o Arana não é titular absoluto, né? Dá sempre uma... Bom, vamos ver como é que vai ser. Cada posição dele... é Vamos ver se pelo menos entretenimento vai ter. Ah, foi o Militão. Exato, gente. Foi o Militão que militante. foi cortado. E por enquanto é isso aí. Bom, vamos lá. Botafogo e Atlético Paranaense 1-0 Botafogo. No jogo do Botafogo foi... né? Mas o Atlético Paranaense só não ganha quem não quer do Atlético Paranaense hoje em dia, né? Do jeito que tá, realmente... Caraca. E assim, cara, é porque é difícil, né? Tem algum torcedor do Atlético Paranaense aí? Boa, valeu. Porque, cara, eu imagino que vocês devem estar ensandecidos com esse time de vocês aí, pô. Ensandecido, porque não tem outra palavra, né? Ó, os lances aí, E lembrando que o Atlético Paranaense pega agora o Corinthians, né? E vai, ó, foi a sequência. Flamengo, Botafogo e Corinthians, o Atlético Paranaense. A tendência é que perca tudo. Tudo, pô. Não, calma. Os caras não faz gol, não marca, não corre, não tudo faz bem, nada, mas pô. não é assim futebol, né? Não é, mas do jeito que o Atlético Paranaense tá jogando, cara... Você vai ver o nosso goleiro Mikael aí, que a galera defende pra caramba. Cara, nesse momento do campeonato, esse é o time que mais tá pedindo pra ser rebaixado, pô. A galera que está no rebaixamento tá querendo mais sair dali do que o Atlético tá pedindo pra entrar, pô. É um bagulho de doido aí. Assim, tem 2 jogos a menos, claro, mas, né, é isso aí. Pô, olha só, o cara sentidinho, Gustavo Marques, David Jones, Os jogos a 100%. menos do Cap são contra Atlético Mineiro e Flu. É. Flu no Maracanã. Nossa, aí, na moral, e Atlético Mineiro em casa. A gente vai voltar pro futebol 0.3 quando tiver esse jogo entre Galo e Atlético Paranaense. Vai ser o jogo mais no feio, tapetinho, tá? mais feio desse campeonato. Por que, cara? Porque porque o Galo que Um não quer quer atacar, nada com o esse outro quer campeonato, defender. e o Atlético parece que não faz nada com nada, pô. Ué, então, o Atlético vai fazer gol e o Atlético vai fazer gol, porque o Atlético deixa fazer gol. Não, vai ser 0x0. Não vai ser 0x0. Nossa, vai ser o pior 0x0 do ano. Nunca é 0x0 o jogo do Galo, gente. Aí o Botafogo fez o gol logo no início e acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Vocês não entendem? Ô, Kroos, não tem como perder pra esses caras não, Kroos. É. Não tem Ô, como perder Dava, pra Fred. esse Tem não como tem não ganhar. como pra mim. Esse não tem como aí, pra mim não existe. Tem como tudo, cara. É. Vocês viram o último jogo do Corinthians, velho? Tem como tudo, cara. Tem como tudo. É que assim, o Atlético parece que, o Paranaense, né? Parece que todo jogo ele entra pra empatar, independente do jogo, o que ele só quer empatar. Você viu a torcida chamando o time Pô, de mas time vem de cá, merda? É mesmo? Eu tô sentindo, assim, que vocês estão realmente indignados. E realmente o Nossa. Atlético Paranaense dos últimos anos não é esse que a gente tá vendo aí. Uhum. Mas vem cá, o que dava pra esperar do Atlético Paranaense pra esse ano, assim? O que vocês Porra, ano de esperavam? centenário. É o ano do centenário, pô. Pô, foda-se, porra. Não, os caras gastaram mó foda-se. grana, Foda-se o contrataram um ano do monte de centenário, cara. Pô, Não, foda-se, mas o o time... centenário. Não, se pô, você, aí eu se você tem um discordo, time. Cara, eu concordo comigo mesmo. E vou te dizer por quê. Cara, ano de centenário. Se você tem um clube que tá mal administrado. Se o Corinthians fosse fazer 100 anos, agora, foda-se que é ano de centenário, porra. Tudo numa bagunça do caralho. Você contrata um monte de jogador sem uma gestão boa, um monte de treta lá, todo mundo reclamando do Petraglia, todo mundo falando que o Petraglia traz gente que nem de futebol gosta pra dentro do clube. Foda-se, cara. É triste. Não, mas a gente descobriu mas isso esse essa é ano, real. né, John? É. A gente descobriu isso agora, né?
A gente Como não assim? descobriu isso no início do ano. O início do ano a gente achava que era tudo organizado. Quando Mas tava no com que o Cuca muda que eu e tô tal, falando? Não muda caralho. nada. Muda tudo, pô. Não, muda que a Que isso, expectativa, a expectativa era essa, outra, né? A pô. expectativa era A outra. expectativa com o Cuca era que o time Pô, fosse bem, pô. Mas assim, Não, mas nesse honestamente... caso, a expectativa é o que menos importa. O que importa é o que tá acontecendo agora. A minha pergunta pra vocês não é o que a gente fez o que a gente tá esperando no ano. A pergunta é, agora a gente tá vendo que não tá rolando o Atlético Paranaense. E eu concordo, não é o Paranaense que a gente viu nos últimos anos. Mas o que se dava pra esperar, sendo centenário ou não, é uma bagunça, não tem o que esperar. O centenário não muda nada da situação atual. Não, eu sei, mas assim, Cross, esses jogadores eles estão muito abaixo assim do aceitável no jogador E profissional. os pô. times, Sim, os concordo. jogadores, Isso que eu os tô falando. jogadores não são ruins assim. Não, cara. não são, pô. Tipo assim, a gente reclama do Bragantino que joga sem vontade, o Transparência joga com menos ainda, pô. O time do Bragantino Concordo. é pior que o do Atlético Paranaense, por exemplo. Pô, mas assim, se o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, se ele não perder nenhum dos dois, ganhar um e empatar o outro, ele fica em 10º, pô. Sim. Que é onde ele deveria ficar mesmo. Então, é. assim, a gente, um pouco da análise que a gente faz dele tá abaixo do esperado é um pouco pelos jogos a menos. Eu tinha uma expectativa. Olha só, hein, Sério? o Red Porra, com Baron. o Cuca, nos últimos anos, eles não ficavam abaixo do 10º colocado, gente. A gente tá falando de um time que se estruturou, a gente foi final da Libertadores até Sim, 2 sim, anos atrás. então, mano. mas Pra esses tomar dois surra jogos- do É, Racing aí, não era pra exato, tomar. exato, Mas foi o que a gente falou na época. Depois que o Cuca resolveu sair, parece que o Petralha falou: quer saber, vai tomar no cu e não quero mais saber desse time pra esse ano, pô. Então, Largou. a parada é essa. Parece que, tipo, tudo virou um Deus nos acuda no Atlético Paranaense. Porque quando a gente fala do Atlético Paranaense, pós-final da Libertadores com o Flamengo, ele cria uma expectativa de, beleza, onde vai chegar. Só que a gente sempre fica naquela, que é o que o Caio odeia, que o Atlético Paranaense, ninguém tem medo. Fica nessa. E por isso que a gente trata assim. Porém, cara, se você for pegar de crescimento, cara, nos últimos 10, 15 anos foi o time que mais cresceu, gente. Não, mas esse ano tão vexame. Tipo, mas esse ano foi ridículo, comparado a o trabalho que vinha sendo feito. Por exemplo, se cair, pô, vocês vão falar que era esperado que Não, caísse? nunca. Não, claro que não. caiu. Mas eu acho que não vai Mas aí cair, eu acho que não vexame, vai pô. cair, não. Mas aí a gente tá falando de extremo. Ninguém tá falando Então, que mas vai ele tá cair brigando ou que pra não nada. cair, pô. É, mas pode ser que caia. Não, aí que tá. não. Mas aí é outra coisa. Agora, o que a gente tá pontuando aqui não importa se é o centenário, se não é. O clube tá vivendo uma fase terrível, enfim, a gente viu o Cuca chegar lá e ficar quanto tempo? E isso aconteceu com alguns outros técnicos. E a gente não tá... O Fernandinho era um dos alívios desse Mas acho que o time, Fernandinho não é? machucou, por isso que fudeu o Atlético Então. também. Fernandinho foi. Então, assim, Vitor eu não sei o Roque, que se Bento. dava pra esperar de um Atlético Paranaense que, independente do centenário ou não, vive esse momento aí. Não vai mudar em absolutamente nada. O Red Baron... Agora, cair pode, mas é o Atlético Paranaense que a gente tá vendo hoje, independente do que ele tá vivendo no momento. O Red Barrel mandou 5 reais aqui e falou: a maldição do centenário do Paraná é real. Em 2009, o Curitiba no centenário foi rebaixado no lugar do Fluminense do Guerreiro lá. E esse ano é o Patriota. Imagina se também rebaixado no ano do centenário. Os 2 times de Curitiba rebaixaram no centenário. Eu acho E isso só reforça aquela parada que a gente sempre fala aqui, que de longe tudo tá bonito, né? De longe, a gente falou isso várias vezes aí na mesa, todo mundo, a gente pensava aí que o Atlético Paranaense era super bem organizado, era um clube super bem administrado. Dá pra ver aí, cara, passa o tempo, vai passando, futebol é futebol, vai se perdendo, o bagulho não se mantém. A mesma coisa que eu perguntei do próprio Fortaleza, né, que vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo um trabalho legal, mas agora também já vive um momento diferente, né, então... É difícil, cara, porque por mais que as coisas estourem pra caramba num momento só, ninguém espera que o Atlético Paranaense, que vinha sendo um bom time e subindo que o Atlético Paranaense, vale lembrar, que não é que ele vinha bem, ele subiu alguns patamares no futebol brasileiro mesmo, ele escalonou. Eu tô falando de tamanho de clube. Agora, o momento atual, cara, não importa se é aniversário do clube, se tá vivendo, se tá com bons jogadores, se tá uma bagunça interna, e disso eu posso falar com alta propriedade, não importa, cara, vai viver momento ruim independente de.